Perfeito. Então, vamos lá. Nós estamos estudando sobre, já faz um tempinho, na verdade, desde outubro de 2022, sobre hermenêutica e pregação no Antigo Testamento e o nosso curso. E nós estamos hoje entrando especificamente nas questões do gênero literário, em que nós trabalhamos sobre como pregar especificamente em cada gênero do Antigo Testamento. Hoje nós vamos começar a questão do gênero literário a partir do gênero narrativo, das narrativas, que é como pregar e ensinar com base em textos narrativos ou então histórias. E nós vamos trabalhar isso hoje. Como vocês sabem, nós temos aqui via Zoom gravados. Daí, quando bater 14h40, nós já vai cair e voltaremos a uma outra aula. Isso vai acontecer no mínimo duas vezes, porque a nossa aula dura 2 horas, então vamos dividi-las em três partes pelo tempo do Zoom que nós temos de 40 minutos apenas, ok? Então, assim que cair aqui, eu já vou encaminhar para vocês o outro link da aula que digamos, da aula que a gente vai começar das 14h40 para frente. Digamos, vão ser como se fossem intervalos eh, da nossa aula, ok? Então, vamos agora, de fato, entrar no assunto. Quando nos propomos a desenvolver com vocês algo sobre pregação no Antigo Testamento, algumas pessoas queriam que nós fôssemos já diretamente em questões práticas, digamos, pastor, puxa vida, como é que eu prego a partir do texto tal? Como é que eu prego a partir de um texto? Falei, calma, nós temos que começar a partir de alguns conceitos para que vocês percebam algumas coisas que vos introduzam no assunto, para depois então entrarmos em algumas questões mais práticas. E a aula de hoje, embora ela não seja 100% prática, mas ela pode lançar luz a isso, porque as aulas práticas de fato serão as duas finais, em que vamos falar sobre como pregar Cristo a partir do Antigo Testamento. Ali vocês vão aprender sobre 7 caminhos que Sidney Gredin nos elaborou a partir do texto bíblico, que podem servir de base para nós com relação, eh, com relação à prática da pregação. E, portanto, vocês vão, então, ali sim, vão ver como é prático. E eu acredito que vocês vão dizer, puxa, pastor, então por que que o senhor não foi direito no assunto? Parece que teve que dar muita volta. Mas é que não, para você conseguir chegar nessas questões práticas, você tem que ir por alguns caminhos que poderão te levar a conseguir compreender a prática, né? Isso é um ponto fundamental aí do nosso curso. Então, agora, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, eu estou demorando a entrar no assunto, porque eu estou criando a segunda aula para encaminhar depois o link assim que esse TV fecha cai. Agora vamos de fato ao assunto que já entramos. Vamos lá. O que que acontece? Aqui vem o ponto que vai nortear a nossa aula, que é não leia uma história bíblica sem pensar na narrativa mais ampla da qual ela faz parte e o lugar eh, que essa narrativa tem ou ocupa dentro da grande história da escritura como um todo. Essa frase é a frase que vai nortear tudo aquilo que nós vamos desenvolver daqui para frente na nossa aula. O que é isso? Na verdade, quando pensamos em interpretação bíblica, já tem uma frase, já tem um princípio muito comum, que é que nós não devemos jamais interpretar um texto fora do seu contexto, tanto o contexto histórico como o contexto literário. E o mesmo se aplica a quê? Às narrativas. Só que a diferença é que o princípio ali é a um texto e aqui é a uma história ou a uma narrativa.
E isso quer dizer o quê? Quando nós vamos estudar uma história da Bíblia, nós temos que tentar entender essa história da Bíblia dentro do quê? Dentro da narrativa mais ampla que ela está inserida e depois tentar entender o que é o lugar daquele texto ou história que estamos a estudar dentro do quê? Dentro da grande narrativa do contexto da escritura. É como se fosse o quê? Vou tentar dar um exemplo aqui. É como se fosse o teu texto que está a querer estudar, a história que você quer estudar, é o meu celular. Para você conseguir compreender bem essa narrativa à luz da escritura, você tem que fazer o quê? Tem que compreender, tem que ler esse texto como? Tem que pensá-lo também dentro do quê? Da narrativa mais ampla que ela faz parte. Sim, essa história é um exemplo. Davi e Golias faz parte de uma narrativa mais ampla. Só que, além da narrativa mais ampla, também tem o quê? Também tem a narrativa que é a história da escritura como um todo. Então, são no mínimo aqui três dimensões de narrativa, digamos, três dimensões de história, né? A história pequena que eu estou querendo usar para pregar e ensinar o meu celular, a história mais ampla que ela está inserida e a história geral da escritura. É fundamental entender esse processo para que a gente consiga compreender fielmente o que de fato o texto bíblico quer nos comunicar com relação àquilo que nós estamos estudando no texto. Então, vamos tentar agora explicar um pouquinho melhor isso aqui na questão de demonstrar um pouquinho mais isso. Primeiro, o estudante da escritura precisa ter uma consciência. Qual consciência? De que a Bíblia é um livro com uma única grande história. A Bíblia é uma única narrativa. É um livro que tem uma grande história. Inclusive, aqui tem um pequeno resumo dessa história da Bíblia. A grande história que é a Escritura tem aqui seis grandes marcos, digamos, seis grandes períodos que podem resumir a Escritura. Digamos, dentro da Escritura, ou então dentro da história que é a Bíblia, nós encontramos o quê? Nós encontramos seis grandes marcos. Tem gente pedindo o link ainda, mas o link já foi liberado. Esse é o link. Meu Deus. Como estava. Ah, já tem gente entrando. Como estava dizendo, então ter essa consciência é fundamental para compreendermos o que? O texto que estamos trabalhando. Digamos, a Bíblia é uma narrativa. E a história que eu estou estudando, ela tem um lugar na narrativa macro da Escritura. Só que, além da narrativa macro da Escritura, esse texto tem uma cobertura. Qual cobertura? Ela faz parte do quê? Ela faz parte desses pontos aqui principais da história da Escritura. Como o que, por exemplo? A criação, a queda, a promessa, o cumprimento da promessa, a missão, novo céu e nova terra. Vocês já ouviram falar sobre isso. Quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos resumir toda a história da Bíblia nesses seis grandes marcos. O marco da criação, em que nós vemos Deus criando todas as coisas, em que digamos como que se Deus estivesse estabelecendo aqui o seu reino no contexto da terra em que nós estamos inseridos, e então Deus nos cria, e então Deus faz o ser humano, e Deus cria o universo em que nós estamos inseridos. E aqui então nós percebemos claramente o quê?
que Deus cria o mundo. Só que o homem faz o quê? O homem se rebela contra Deus, que é a queda. O homem cai, o homem se revolta e vira as costas para Deus. E o que é que nós vemos então? O mundo de Deus vai ser praticamente o quê? Vai estar cheio de maus e de caos. Mas depois do homem cair, nós vemos o quê? A promessa de Deus. Isso poderia começar a partir ali de Gênesis capítulo 15, mas aí podemos trabalhar a partir de Gênesis capítulo 12 em Abraão, onde Deus promete que através de Abraão seriam benditas todas as promessas, as famílias da terra. E então, de Gênesis 12 até Malaquias, nós vimos o quê? Nós vemos aí a questão da promessa e o seu caminhar. E depois, então, nós vemos o segundo grande marco da história da Bíblia, que é o cumprimento da promessa. Quando Cristo se encarna, Jesus vem na terra e Deus cumpre a promessa que fez a Abraão. Depois que Deus cumpre a promessa, vemos então o que? Os Atos de Atos até o livro de Judas, onde vemos o quê? A missão, onde os seguidores de Jesus vão se esforçar para fazer o quê? Através do poder do Espírito Santo, a levar a boa nova de salvação, para comunicar que a promessa que Deus fez em Abraão, ele já cumpriu na encarnação. Digamos, ele cumpriu em Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos. E depois, então, temos ali o quê? Depois temos ali o sexto grande marco, que é o marco do novo céu e nova terra, a espécie da nova criação, onde Cristo vai voltar, vai estabelecer o juízo final, vai destruir tudo aquilo que é mal, e então veremos para todo sempre com ele aqueles que são os remidos. E então todas as nações serão o quê? Uma nova criação. Isso é a ideia macro. O que eu estou tentando dizer a vocês é o quê? Quando nós pensamos a história da Bíblia, nós temos que pensar em quê? Em histórias, narrativas e metanarrativa. História é aquela pequena história que estamos estudando naquele momento. A narrativa é a grande narrativa, ou então a grande parte da história bíblica em que ela está inserida. E a metanarrativa é a história toda da Escritura, de Gênesis até Apocalipse. Tentando, talvez, repetindo para tentar fazer sempre um pouquinho mais claro. Primeiro, o texto que eu estou lendo é uma história. Essa história que eu estou lendo, ela está inserida dentro. Vou dar exemplo, sabe como que é? Com um país. Vamos pensar Angola. O pastor Angola, que é meu amigo e uma referência, um homem de Deus que está aqui conosco, que é o monge Cleber tê-lo conosco aqui. Ele pastoreia uma igreja em Viana, em Angola. Luanda. A história do pastor Israel está acontecendo em Viana. Mas Viana é um município. Então, Viana é a história que estamos estudando. Mas talvez para entender bem a história de Viana, nós temos que entender o quê? Uma outra história, uma outra narrativa maior, que ela está dentro. A história de quem? A história de Luanda. Conseguem perceber? A história de Luanda. Compreender a história de Luanda poderá nos fazer entender como surgiu Viana, o que é Viana, o que tem em Viana. Por quê? Porque compreendendo essa história, a macro história que está inserida aqui de Luanda, nos ajuda a compreender essa história que é micro, que é a história de Viana. Só que também, para compreender a história de Luanda, nós temos que estudar um pouquinho mais o quê? A história de Angola, que está acima também de Luanda, que seria o quê? A metanarrativa, que é a história bíblica. Digamos, Viana é a história que estamos estudando. Mas, para entendê-la bem, nós temos que estudar um pouquinho o quê? A história de Luanda, que é a narrativa maior que ela está inserida, e para entender ainda muito bem também a história de Viana, nós temos que entender uma metanarrativa, que é a história de Angola. Essa é a ideia primária aqui, o que é toda a história. Vou voltar aqui aquilo que eu mostrei aos irmãos que estavam no começo, que é o que vai nortear
o nosso ponto. Não leia uma história bíblica sem pensar na narrativa mais ampla, digamos. Não leia uma história bíblica, não leia a história de Viana sem pensar na narrativa mais ampla a qual ela faz parte, que é Luanda, e também o lugar que essa narrativa pequena que é Viana ocupa dentro da grande narrativa de Angola. A pequena história que estamos estudando, Davi e Golias, a narrativa que ela está inserida, que é maior, e também a narrativa que é a história da Escritura. Eu acredito que eu estava falando, puxa, pastor Israel, você está a falar que está um pouquinho confuso. Vamos então agora aqui tentar explicar um pouquinho a vocês o que é isso que eu estou trabalhando aqui com vocês. Aqui tem algo que é chamado, o que eu estou chamando de as megas histórias dentro da Bíblia. Vou tentar voltar aqui para explicar algo. Qual é a história da Bíblia? A história da Bíblia se resume nesses 6 itens que estão aqui, correto? Só que dentro dessa história da Bíblia, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar as megas histórias que estão dentro da Bíblia. E como é que a gente vê, então, essas megas histórias dentro da Bíblia? Nós poderíamos, talvez, trabalhar a partir aqui de 5 ou 4 megas histórias. Mas se a gente pudesse, por exemplo, o próprio texto bíblico nos apresenta 3. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 1, Mateus apresenta a primeira mega narrativa de Abraão ao estabelecimento de Davi, quando ele faz ali o quê? Quando ele faz ali a construção da genealogia de Jesus. Depois temos ali a segunda mega história dentro da Bíblia, que é de Salomão até o exílio babilônico. E depois, então, temos a terceira mega história, que é a volta do exílio até a vinda de Cristo. São as 3 mega histórias bíblicas que, por exemplo, o Novo Testamento faz um resumo do Antigo Testamento. Mas eu coloquei 4. Por que eu coloquei 4? Vocês já vão compreender aqui. Os irmãos conseguem ver aqui a imagem desses itens aqui que eu estou apresentando aqui, desse organograma, conseguem ver tranquilamente? Conseguem ver, né? Tá dá para perceber aqui, né? O organograma. Deixa eu ter, acho que eu vou seguir. Vamos lá então. Agora, por que é importante? Por que é importante que o estudante da Escritura do Antigo Testamento deve se preocupar com essas megas histórias? Por quê? E como é que são as megas histórias? Essas megas histórias, por exemplo, a número 1 aqui é de Gênesis capítulo 3 até Gênesis capítulo 11. Alguém diria, puxa, por que é importante eu compreender isso? Porque se você vai estudar uma história, por exemplo, Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 7, Gênesis capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Se você for pregar em algum desses capítulos, por que é importante você compreender qual é a mega história em que aquele capítulo está inserida? Por que é importante? Por quê? O pastor está perfeitamente. Obrigado, pastor. Por que é importante? Porque quando você compreender a mega narrativa ou a mega história que ela está inserida, você vai perceber que essa mega história revela o quê? Revela algum aspecto daquele momento histórico. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o tema principal do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 11 é o quê? É a queda, e que vai demonstrar o quê? A decadência ou a depravação do ser humano. Do capítulo 4, do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 11, o que é que nós veremos ali com muita frequência? O quanto o ser humano é decadente. É só você ver
No capítulo 3, o casal peca. E agora, depois que eles pecam, eles começam a fugir de Deus. Veja como o pecado vai manchar aquilo que é a imagem e semelhança de Deus no homem, que foi criado para ter prazer em Deus e agora foge de Deus. Isso é o quê? É consequência da queda. No próprio capítulo 3, Adão começa a acusar Eva como aquela que o traiu. Há pouco tempo, antes do pecado, Adão tinha dito que Eva era osso dos seus ossos. Agora, ele já diz que a culpa é ela, não necessariamente dele. Aí chegamos no capítulo 4. No capítulo 4 é que nós vemos Caim matando Abel. O quê? Que acentua mais o quê? O quanto o ser humano está depravado, está caindo, está degradado, está agora indo de mal a pior. No capítulo 4 ainda, tem um homem chamado Abimeleque, Abimeleque ou Lameque, que vai matar outro homem só porque o homem pisou no calcanhar dele. E aí você vê a decadência do ser humano. No capítulo 6 tem aquela descrição da escritura que nos dias de Noé, ali então explica tudo mesmo, um resumo. No dia de Noé temos o que? Temos uma prática tão pecaminosa que Deus decide destruir todo o ser humano. E Noé acha graça aos olhos do Senhor. Quando lemos o capítulo 7, Noé, que andava com o Senhor, também peca. Vem então o dilúvio e Deus castiga. Aí chega o capítulo 8, Noé tem essa aliança com Deus. Do capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, o que é que nós vemos também? A decadência dos homens, por exemplo, com a Torre de Babel. Veja isso. Quando você olha para a mega narrativa que a história que você está estudando está inserida, isso te ajuda a fazer o quê? Te ajuda a perceber o quê? Qual é a ênfase, qual é o tema, o que é que o autor bíblico quer nos comunicar ao colocar aquela história dentro da história maior que ela está inserida. Por quê? Porque do capítulo 3 até o capítulo 11, nós vimos o quê? Nós vimos a decadência do ser humano por causa do pecado. Digamos, o que o pecado fez com o homem, o que o pecado faz com o ser humano, o quanto o ser humano se torna alguém depravado, alguém longe de Deus, alguém que foge de Deus por causa do pecado. Pastor, e por que é importante eu compreender essa mega história do capítulo 3 ao capítulo 11 de Gênesis? Porque vai te levar a perceber que na sua história tem alguma coisa sobre a decadência do ser humano. Tem. Tem ali algo sobre o quanto o homem está caído, depravado. Mas é interessante que você vai encontrar o que também? Que nesse contexto, apesar da depravação do ser humano, Deus acha graça aos olhos de Noé. Não sei se estou conseguindo me fazer compreender com isso. Aí vem então a segunda grande história dentro da Bíblia, que é a história que vai de quê? De Abraão até o estabelecimento de Davi. Isso é Gênesis capítulo 12, até ali, primeiro Samuel, não, primeiro Samuel 17, 18, ou até mesmo podemos dizer até o último livro de Segunda Reis, quando Davi de fato vai desaparecer. E para que eu não cometa imprecisões, não tem uma Bíblia aqui. Seria bom pegar ali a Bíblia, mas podemos parar aqui. E alguém de você diria, pastor, por que é importante? Por exemplo, quando eu fui estudar um texto, uma história que está dentro que começa em Abraão, por exemplo, Abraão, José, Jacó, Moisés, Israel no Egito, a queixa de Canaã. Por que é importante quando eu estudar essas histórias, querer pregar essa história? Por que é importante que eu tenha consciência que essa pequena história, por exemplo, de Samuel, está dentro de uma mega história? Qual é a mega história? A mega história é aquela que vai de
Abraão até o estabelecimento de Davi. Ah, quero pregar em Juízes. Ali em Juízes você vai encontrar o quê? Você vai encontrar, entenda, Juízes está dentro de uma mega história. Qual história? A que vai de Abraão até Davi. Ah, vou pregar em Êxodo. Êxodo está dentro de uma mega história. Qual história? A que vai de Abraão até Davi. É fundamental ter isso na cabeça. E daqui a pouco, na segunda parte da aula, já entenderemos por que isso é fundamental. Aí depois tem então a terceira grande história, que é a história que vai de Salomão até o exílio. Isso quer dizer o quê? Aí do segundo livro dos Reis até Malaquias. Quer dizer que quando eu for pregar em alguma história, por exemplo, sobre Elias, Eliseu, Ezequias, Josias, Daniel, se eu vou pregar nessas histórias, eu tenho que ter uma outra consciência. Qual consciência? Essa história que eu estou pregando, ela está dentro de uma história maior. Que história maior? A história que vai de Salomão até o exílio. Isso é um ponto crucial. Isso é um ponto fundamental. Ah, não, eu fui até Malaquias, não. Perdão, é de Salomão até o exílio, ali de que é ali do final do livro de Esdra, livro de Neemias, até Malaquias, não, até o livro de Crônicas, eles vão para o exílio. E depois tem também ali o que? A volta do exílio até a vinda de Cristo. Pastor, fala um pouquinho mais sobre isso para a gente concluir aqui essa primeira parte da aula e ali entramos então numa parte fundamental para vocês entenderem por que é importante que vocês, quando forem estudar uma história pequena, tenham consciência da história que ela está inserida. Eu vou repetir. Você vai estudar uma história, quer pregar, quer ensinar em Gênesis 4, Gênesis 5, Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 18, Gênesis 9 ou 11 ou também 10, tem algo na cabeça. Essa história que quero pregar está dentro de uma história maior. Qual? A história que vai da queda até o antes de Deus levantar Abraão. Isso aponta para o quê? Para a queda, demonstra a depravação dos homens. Ah, vou pregar em Gênesis 12, 13, 14, 50. Vou pregar em Êxodo, em Levítico, em Número. Vou pregar em Deuteronômio. Vou pregar em Josué. Não esqueça, esse livro, essa história está dentro de uma história maior. Qual história maior? Aquela que vai de Abraão até o estabelecimento de Davi. Ah, vou pregar ali de Segundo Reis até o livro de Segundas Crônicas. Vou pregar então ali Isaías, em Jeremias, em Ezequiel. Não esqueça, essa história que quero pregar está dentro de uma história maior. Qual história maior? Que vai de Salomão até o exílio. Ah, quero pregar em Esdra, Neemias, Éster. Esther ainda não, Esdra, Neemias, Ageu, Malaquias, Zacarias. Entenda, esses textos, essa história está dentro de uma história maior. Tenham isso na cabeça, isso é fundamental para compreender corretamente o que a Bíblia quer nos ensinar. Não esqueça, a tua história que você vai estudar é uma Viana, que está dentro de uma Luanda e que está dentro de uma Angola. Ok? A minha Viana está dentro de Luanda e Luanda e Viana estão dentro de Angola. Para compreender bem a minha Viana, eu tenho que entender a ideia central de Luanda e também tenho que entender bem o que é a visão macro de Angola de forma geral. A minha história, a metanarrativa não, a minha história, a narrativa e a metanarrativa bíblica. São três dimensões de história dentro da Bíblia. A história menor, que eu vou trabalhar, a história que ela está inserida e o irmão Francisco diz sobre a aula. Sim, o link já está no grupo do WhatsApp.
Quando caindo aqui, vocês podem entrar, que já está liberado para vocês o link, é só entrar aqui, já estarei pronto aqui para começarmos, ok? É isso aí. Então, não esqueçam isso. Vou estudar uma história e dentro da Bíblia nós temos uma história que eu estou estudando, tenho que entender essa história dentro do que? Da narrativa macro que ela está inserida e também dentro do que? O lugar dela na metanarrativa que é a única história da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, isso é fundamental. E vocês vão perceber por que isso é fundamental daqui a pouco, agora a partir aí da nossa segunda aula. Ok? Então eu vou encerrar aqui agora e vocês podem entrar ali no link da nossa outra aula.